pessoal, vem comigo no Caminho Eu Explico, nosso canal de livros e bate-papos. Nós vamos continuar aquela sequência dos 3 livros, tá? Os 100 maiores cientistas da história, os Sapiens e uma breve história do século XX. Hoje eu vou falar dos 100 maiores cientistas da história. Mas antes eu queria só fazer um ping-pong com vocês. Seguinte, o excelentíssimo senhor presidente da República, né, agora a mais nova dele é que o brasileiro pode pular no esgoto que não pega doença nenhuma. Não acreditem nisso, evidentemente. Ninguém vai pular no esgoto. Primeiro que é uma balela que não pega doença. O Brasil é um país que está infestado de doenças, né? As pessoas estão contaminadas. Agora mais o coronavírus. Então esse papo de que não pega doença, as favelas do Rio de Janeiro têm tuberculose aos montes, né? A gente tem chikungunya, febre amarela, dengue. Então, sabe, até a obesidade é uma doença. Então o nosso presidente da República sofre de uma coisa que chama-se mito de Procusto. Mito de Procusto. Procusto era um cara que tinha uma estalagem. Já que ele acha que é mito, né, que vem de mentira, ele se considera um mito. E esse personagem grego, né, esse mito grego, Procusto, tinha uma estalagem onde as pessoas que passavam por lá, iam trabalhar, fazer alguma coisa, ele recepcionava as pessoas. Quando essas pessoas eram muito inteligentes, ele botava numa cama e tal, ele tinha umas 2, 3 camas com medidas, sei lá o quê, uma maior, outra menor. Os inteligentes ele arrancava a cabeça e os outros ele arrancava os pés. Então, Procusto era a intolerância à ciência, ao conhecimento, ele odiava quem tinha conhecimento, né? E ele relativizava a vida humana. É isso que o presidente sofre, de uma coisa que chama mito de Procusto, que é um mito grego. Então não acreditem nesse papo de que você não vai pegar. O que a gente tem que entender é que uma pandemia, num curto espaço de tempo, contamina muitas pessoas. E isso cria um colapso no sistema de saúde. O sistema de saúde tem que ter espaço para atender o cara que foi acidentado, para o cara que sofreu uma violência, um ocorrido na rua. O primeiro lugar para onde você vai é para o sistema de saúde. Até mesmo se houver alguma coisa mais trágica, um homicídio, for uma briga e tal, ele tem que ser registrado. Lá tem a polícia e depois você é encaminhado para um hospital particular. Se você chegar lá machucado, ferido, num estado grave, vai ter alguém naquele leito. É isso que acontece. Além da doença, como o Covid-19, ser uma doença cruel. As pessoas morrem agonizando. Então não acreditem nisso. Acreditem na ciência, porque lá no final é a ciência que nos salva. É a ciência que diz o que nós temos que fazer. A Organização Mundial da Saúde está aí dizendo o que tem que ser feito. É nisso que nós temos que acreditar. Não em elucubrações, entendeu? O cara fica inquirindo e atrapalhando todo o processo, tá? Álcool gel, eu tenho máscara, eu tenho álcool gel. Hoje eu saí rapidamente para fazer minhas compras, porque eu posso trabalhar home office em casa. A minha esposa hoje está aqui trabalhando, nós temos um espaço, uma bancada larga. É possível para nós dois ficarmos juntos aqui, né? Apesar do casamento, né? Quem acredita em vida durante o casamento, a ciência está estudando, parece que não tem vida durante o casamento. Tem antes ou depois, mas durante o casamento não. Então é isso, o Bolsonaro sofre disso, da síndrome de Procusto, que é um mito. Ele não se considera mito? Então tá aí, a gente achou um mito para ele, tá? Álcool gel, lavar as mãos, limpar tudo, aquele esquema que a Organização Mundial da Saúde fala pra gente. Então eu vou falar sobre os maiores cientistas da história e vou explicar por que eu não vou falar sobre os Sapiens ainda. Eu estou sendo obrigado a reler os Sapiens, porque os Sapiens tem tanta informação, é tanta coisa, que eu percebi que eu não me lembrava mais das coisas que tinham lá. Então eu estou relendo e está sendo muito interessante, porque eu vou abrir o jogo com vocês. A primeira vez que eu li os Sapiens, eu achei ele um pouco cansativo, mas na verdade era porque era muita informação. E aí eu percebi que me obrigava a... Agora eu estou gostando, estou relendo o livro, para até comentar com ele, comentar com vocês de uma forma mais segura, mais concisa, tá legal? Então, esse aqui, ó, é o que eu vou falar hoje, ó, tá? Os 100 maiores cientistas da história, o John Simmons, tá legal? Esse livro aqui é uma compilação. Qual a vantagem de ler um livro desse? Ele tem várias vantagens. Primeiro, que ninguém precisa saber profundamente, muito bem, nenhuma ciência, se não é a sua área de estudo, não é a sua área de atuação,
não é a sua profissão. Mas você aqui vai ter um apanhado, um highlight, uma visão geral de vários cientistas e da ciência. É claro que ele ficou muito focado nas ciências mais exatas. Tem muito químico, tem muito físico, matemático, tem o pessoal da informática, né, os primeiros que desenvolveu a lógica booleana, tem esses caras todos aqui. Mas o interessante é que são capítulos autocontidos. Quando ele terminou um capítulo, terminou a história daquele cientista e daquela ciência que esse cientista se dedicou. Ele se preocupou em botar os 100 maiores cientistas, os que efetivamente criaram conceitos. Antes do cara criar os novos conceitos, eles têm que fundamentar a ciência dele em alguma coisa. Tem que ir lá, fazer os trabalhos dele, escrever e tudo, né? Desde os tempos mais antigos é assim, você tem que fundamentar. Fundamentou, ele joga os conceitos e aí a humanidade caminha em cima disso. Então, é um livro que você pode ter na sua mesa de cabeceira. Não precisa ler ele numa sequência. Você pega um assunto que te interessa e lê. Ou se um dia você boiou num bate-papo com alguém, você vem aqui ler e chama a pessoa de novo e diz, vamos conversar sobre aquele assunto, eu achei interessante. Aí você, tá? Ele comenta que aqui esses cientistas eram todos homens brancos, europeus, de boa família. Tem um caso ou outro de pessoas que tiveram problemas familiares e tal, mas é muito pouco. Então eles tinham paz de espírito para desenvolver ciência, para pensar, se concentrar, porque na maioria das vezes o que fica na vida da gente é a obra que você deixa, né? O nome só vai se perpetuar mediante a obra que você deixou, entendeu? Então é um livro que ele vai desde as ciências exatas, passando pelas humanas, pela biomédica. É um livro muito interessante de ler. Você pode pegar capítulos, um de cada vez, que ele é autocontido, até mesmo eu li ele direto, numa sequência. Mas eu não aconselho a vocês lerem assim, porque se torna cansativo, até chato. Você pega um dia uma coisa assim que às vezes que nem te interessa, você dá uma lida, tá? Então eu vou terminar falando desse livro de uma frase do George Sarton. Ele fala sobre a ciência, tá? A ciência irá conquistar outros campos e apontar um facho de luz para todos os lugares escuros, onde a superstição e a ignorância ainda dominam. Então é nisso que a gente tem que acreditar, na ciência. É a ciência que lá no final nos salva, tá? São os antibióticos, são as vacinas. Lembrando que o ministro da Saúde votou a favor da PEC 55, de 2016. O ministro da Saúde. Uma PEC que limitou os gastos com educação e saúde. Esse ministro está aí. Entendeu? Para vocês verem como as coisas são, né? Estão em conflito, ele e o patrão dele. Interessante. Agora o Sapiens, olha aqui. O Sapiens é esse aqui. O Sapiens é Yuval Harari. Yuval Harari nasceu em Israel, é professor lá na Universidade de Israel. Nem todo mundo que nasce em Israel é necessariamente judeu. Só que o Sapiens é o seguinte, é o que eu vou falar. Eu vou pedir um pouco mais de tempo a vocês. Eu já devo estar aqui, se não em um terço, ó. Se não em um terço ou um quarto, tal, é um terço. Eu já li um terço dele, estou relendo ele de novo, porque ele tem muita informação. É um livro denso, é preciso paciência para ler, e ele obriga a pessoa, o leitor, a ir em outros segmentos da ciência para poder compreender. Ele vem lá do tempo das primeiras civilizações, dos homens da caverna, os sapiens, os homídeos, o neandertal. Já aí vem explicando várias coisas cognitivas, como o livro da Rebeca Costa, Superando o Supermeme, as questões cognitivas e tal. Então, eu vou pedir um pouco mais de paciência a vocês, que é um livro que eu tenho que reler. E para terminar, eu vou falar uma coisa. No caso de uma pandemia, alguns governadores estão, apesar de eu não gostar dele, não concordar com ele, eles estão dando um tiro certíssimo. Eles estão fazendo uma coisa que chama-se supressão. Supressão e não mitigação. A supressão é estancar, parar tudo. Somente a supressão vai nos ajudar nessa questão dessa pandemia atual. E a mitigação é a redução de danos. Não, vá lá, faça isso. Isso não vai funcionar. É como você pedir para um alcoólatra comer bombom de licor. Ele não pode comer bombom de licor. Ele não pode ter uma comida banhada no vinho, porque ele é alcoólatra. Vai despertar nele de novo, novamente, mais uma vez, um interesse pelo álcool. Que ele tem um problema lá, ele é um alcoólatra. Então quando o presidente fala,
possa ir, vá lá, faça isso, faça aquilo, vai parar. Qual país que não vai parar? O mundo está parando, nós vamos ter que lidar com isso. É isso aí, o viver é isso, são as dificuldades, vamos superar. Tá legal? Então não acredite nas balelas de religiosos, isso aí não é ciência. Esse tipo de coisa nós não queremos. Nós não queremos gabinete do ódio, não queremos um líder que nos empurre para o abismo. Nós estamos aqui para viver com dignidade, como seres humanos. Tá legal? Como todos os bichos têm que viver com dignidade, né? Temos que pensar assim, né? Pense global e haja local. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos superar isso. Entendeu? É isso. Tá legal? Então o Sapiens eu vou pedir um pouco mais de tempo, porque eu vou precisar reler. E os 100 Homens é um livro que deveria ter na cabeceira e tal, aí você vai se interessando, vai lendo. E o outro é uma breve história do século XX que nós vamos falar mais adiante. Tá legal? Vou pedindo like, vou pedindo que vocês se inscrevam, compartilhem, entendeu? Compartilhar significa possíveis inscrições. Queria dizer para vocês, fiquem bem, mantenham-se firmes no propósito de vocês, fiquem em casa, vamos esperar esse momento de pico passar, vamos achatar essa curva, né? Menos pessoas contaminadas, entendeu? Para que os homens e as mulheres da saúde pública possam trabalhar em paz e, de modo geral, a gente não comprometa a vida deles, porque eles estão ali para salvar vidas e não para morrer, tá certo? Muito obrigado, sem vocês eu não consigo, forte abraço a todos e nos encontramos mais adiante, tá legal? Obrigado, hein? Fiquem bem!